agora, na Web Rádio Mix Mari, programa 60 Minutos. O jornalismo completo, a serviço do interesse do público. Uma análise crítica dos principais fatos que acontecem na Paraíba, no Brasil e no mundo. Começa agora. Programa 60 Minutos. Um programa sério e imparcial. Programa 60 Minutos. Programa 60 Minutos. Agora 17 horas e mais 5 minutos. 17 horas e 5 minutos. Estamos de volta em mais uma edição do programa 60 Minutos. Na verdade, este é o segundo programa, tá? É o segundo 60 Minutos do jornalismo da Web Rádio Mix Mari e também da TV Web Mix Mari. Bem, como havíamos prometido, divulgado, hoje teremos em 1 hora, em 60 minutos, muita informação com o nosso entrevistado, o advogado Joséilton Souza. E lógico que eu conto com a sua participação, ou seja, a partir de agora você já pode enviar a sua pergunta para o nosso entrevistado. Hoje é 26 de janeiro de 2017, com os trabalhos técnicos do Cristiano Fernandes, na retaguarda, ou seja, na produção, a Fábia Salvador. De início, o boa tarde do nosso convidado e já agradecer, Joséilton, por você ter atendido o nosso convite, tá? Boa tarde. Boa tarde, Silvano. Boa tarde aos rádio ouvintes, os áudio ouvintes, né, desse programa. É uma satisfação estar participando da segunda edição do programa 60 Minutos. Agradecer imensamente a você o convite, dizer que estamos aqui à disposição para tirar as dúvidas dos ouvintes, os questionamentos que forem feitos, que a gente possa ter esse papo descontraído, esse papo, claro, com uma certa informalidade, que a gente possa debater, discutir alguns assuntos que vieram aí à baila durante os últimos dias, na cidade de Mari, no estado, no nosso país, fatos de importância, de relevância para economicamente, politicamente, tanto para a nossa cidade como para o nosso país. Agradecer ao espaço também a Cristiano, que é um grande visionário, parabenizá-lo pela iniciativa de hoje o município de Mari ter um veículo onde as pessoas possam participar, onde possam discutir, debater os assuntos da cidade de uma forma imparcial, de uma forma mais transparente, onde todos possam dar a sua opinião e que essa opinião possa ser ouvida pela população. É importante ter veículos de comunicação imparciais de verdade, que levem a informação à população para que essa população esteja realmente informada com imparcialidade com relação ao que está acontecendo na sua cidade. Então, parabenizar ele, a Fábia Salvador, pela iniciativa. Mari precisava de um instrumento como esse para poder levar informação para a população. Então, agradecer a ele o espaço, agradecer a você e parabenizá-los pela iniciativa, dizer que são empreendedores e Mari precisa disso. Pessoas empreendedoras, pessoas criativas e que acreditem no potencial dessa cidade. Então, agradecer e parabenizá-los ao mesmo tempo. Estou aqui à disposição de vocês. Bem, deixa eu mandar um abraço, agradecer por ele
também está conectado conosco. Ele também faz parte da imprensa paraibana, grande profissional por sinal, faz esporte. Mandar um abraço ao Edísio Peixoto, na Grande João Pessoa, a nossa capital maravilhosa, acompanhando o nosso programa. Um abraço, meu querido, grande amigo Edísio Peixoto. Obrigado, tá bom, Edísio? Mandar um abraço para o William Júnior, companheiro da nossa co-irmã Sapé FM, ao Inaldo Macedo, aqui na nossa cidade, acompanhando a gente. Já agradecendo também a Sonisa Iara, na Grande João Pessoa, precisamente falando no bairro Valentina Figueiredo. Os amigos do Maria Fuxico, ou o amigo, né, que é um mistério ainda aqui na nossa cidade, né, com relação a quem realmente seja o responsável pelo Maria Fuxico. Bem, mandar um abraço também e agradecer a Suelânia Silva e a Celeida Lima, todos conectados no nosso programa 60 Minutos. Bem, de início, Joséilton, queria que você falasse pra gente, porque infelizmente nós que fazemos a imprensa temos percebido, ou seja, acompanhando dia a dia o cotidiano da nossa população, uma descrença, uma falta de confiança para com a justiça do nosso país. Queria que você fizesse um balanço, na sua concepção. O porquê disso? Essa falta de confiança por parte da nossa sociedade com relação à justiça. Com relação à nossa justiça. Silvano, realmente quando você coloca essa questão da descrença que a população, que a sociedade começa a sentir com relação à justiça, nós que operamos o direito, os advogados, os magistrados, causa-nos uma grande preocupação, uma vez que a instituição justiça sempre foi uma instituição muito respeitada e que a população sempre teve uma credibilidade bastante grande com relação a essa instituição justiça do país. Muitas vezes o que acontece, e aí a gente tem que analisar porque são vários aspectos que levaram a essa descrença da população com relação à justiça. Não é somente a questão da questão de você ser honesto ou não, de haver corrupção ou não. Mas são vários aspectos, várias situações que levam a população a entender que a justiça não cumpre com o seu papel. Mas aí eu faço o questionamento e tenho um ponto de vista que diverge muito dessa opinião. E quando digo que diverge dessa opinião, não é que eu não a entenda. Eu entendo a opinião da população e a população tem, de certa forma, razão quando ela passa a ter essa descrença na justiça. Mas muitas vezes a gente tem que analisar e aí é um conjunto de situações que levam a isso. E aí eu tomo como exemplo o município de Mari, a cidade de Mari. Infelizmente, Silvano, hoje a cidade de Mari está completamente desassistida da justiça. É tanto que hoje o município está sem promotor de justiça, porque nós não temos um promotor de justiça morando na cidade há muitos anos, e agora também estamos sem juiz titular da comarca. A juíza, para você ter uma ideia, a juíza que está atendendo em Mari, ela está responsável por mais 6 comarcas aqui da região. Imagine, isso sobrecarrega e fica quase que sobre-humano uma situação dessa. Quem consegue administrar 6 comarcas ao mesmo tempo? Fica praticamente que impossível se fazer isso. E aí a população começou a achar que justiça, e aí onde mora o perigo, a população começou a entender e a achar que a justiça está muito relacionada a quem tem dinheiro. Eu não discordo. Em certos pontos até concordo que, infelizmente, a justiça
quem tem dinheiro consegue ter com mais facilidade acesso à justiça. Mas não é que a justiça é feita para quem tem dinheiro. Esse entendimento, ao meu ver, ele é equivocado. Agora, claro que quem tem mais poder aquisitivo tem mais facilidade de ter acesso a essa justiça. É diferente de você dizer que a justiça só vê quem tem dinheiro. Ultimamente aconteceu um fato no estado da Paraíba que chocou toda a população. Por sinal, eu já ia fazer essa questão também. Pois é, então foi um fato que chocou a população, envolvendo pessoas de alto poder aquisitivo no estado, envolvendo um servidor público que estava a serviço do estado, e por conta dessa situação, esse fato tomou uma proporção muito grande e caiu na opinião pública. E a opinião pública deu a sua opinião, começou a dizer o que achava da justiça. E aí vem tudo que aconteceu, inclusive com um desembargador que concedeu um habeas corpus. E aí o pessoal disse e por infelicidade, esse habeas corpus foi concedido durante um plantão judiciário. E aí o juiz, o promotor, o desembargador, quando ele está num plantão judicial, independente do horário, ele tem que atender. Porque é um plantão. É como um médico que está no hospital. Ele atende a hora que você chegar. Então, quando existe esse plantão judiciário, o juiz, o desembargador, o oficial de justiça está ali dando plantão de 24 horas. Se esse habeas corpus foi concedido de 3 horas ou de 7 horas, não importa, é irrelevante o horário que ele foi concedido. O que alguns juristas e alguns entendedores de direito questionaram foi a rapidez com que esse habeas corpus foi concedido. E aí é onde a gente tem que analisar que será que foi por conta do dinheiro ou foi por conta de toda a situação que envolveu esse fato. Por se tratar exatamente de uma pessoa de um poder aquisitivo maior, por ter vindo para a opinião pública, de se tornar uma coisa de conhecimento de todos. A gente tem que questionar também, e a gente tem que ser muito crítico nesses pontos, porque, por exemplo, com relação a esse fato, Silvano, o rapaz que atropelou o agente de trânsito, ele é filho de um grande empresário do estado da Paraíba. E por coincidência ou não, é proprietário também de uma rede de televisão. E o que a gente percebeu foi que outra emissora de televisão bateu muito nesse assunto. E aí a gente faz o questionamento: por que será que essa emissora, que é concorrente da emissora ao qual o rapaz que atropelou é ligado, é vinculado, parece que não sei se é neto ou se é filho do proprietário, será que não houve alguma coisa com relação a isso? São duas emissoras que estão no estado disputando a audiência dia a dia, ponto a ponto, né? Então, até acontecendo algumas coisas aí estranhas e até chegando à justiça, denúncia de compra de Ibope, Então, a gente tem que se fazer esse questionamento. Será que, por qual motivo, uma emissora deu tanta ênfase a esse fato, em detrimento de alguém que estava vinculado a outra emissora que é concorrente de pontuação na audiência no estado da Paraíba? Então, é esse tipo de questionamento que a gente tem que fazer. É uma crítica que a gente faz antes de... Porque o grande perigo é que a mídia hoje, ela traz uma coisa já pronta, preparada, acabada e entrega para você. Aí cabe a você fazer um filtro disso. Não é porque o repórter disse, não é porque o jornal disse que é verdade. Você faz um filtro, filtra aquela informação e aí você constrói uma posição sua. É perigoso você ouvir uma notícia, ouvir o posicionamento de um repórter, de uma emissora, e você tomar aquilo como uma verdade absoluta. Porque talvez ela não seja. Por trás daquela informação talvez tenha um interesse que você nem imagina. E aí é perigoso. Voltando à questão de Mari e à questão da justiça. E aí, quando eu me formei e quando fiz meu juramento, Silvano, lhe confesso com toda sinceridade,
uma das coisas que mais eu me preocupei, meu Deus, eu vou ser mais um abarrotador de processo nos fóruns da vida por aí? Será que eu me formei para isso? Eu vou contribuir para que a justiça fique mais lenta ainda, porque eu vou entrar com mais processos, com mais ações na justiça, e essa justiça vai ficar mais abarrotada de processo, essa justiça vai ficar mais lenta, e vai chegar um dia que é tanto advogado, é tanta ação, é tanto processo, que não vai funcionar mais. É a mesma coisa de você colocar água dentro de um balde. Vai chegar um momento que você vai colocar e não vai adiantar mais nada, porque ele já está cheio. E aí eu lhe confesso uma coisa. A justiça, ela poderia ser bem diferente, feita de forma diferente. Eu acredito que a gente pode fazer uma justiça diferente. E hoje uma coisa um aspecto, uma coisa importante que a gente tem que trazer para o conhecimento da população é a questão da mediação e da arbitragem, que é uma forma de solução de conflitos sem que esse conflito chegue no judiciário. O grande problema é que você chega muitas vezes com uma causa para um advogado e a primeira coisa que o advogado diz a você: vamos botar na justiça. E você muitas vezes está com vontade de colocar isso na justiça. E às vezes, Silvano, é uma coisa tão simples, é um fato que acontece na sua vida, tão simples, que poderia ser resolvido na mediação, numa conciliação, extrajudicialmente, que a gente chama extrajudicialmente, sem levar para o judiciário, e ali mesmo resolver. Chama a outra parte, muitas vezes você tem um problema com outra pessoa, e antes de perguntar àquela pessoa, às vezes, vamos tomar como exemplo, você tem uma dívida com alguém. Antes da pessoa tentar conversar com você para negociar como se pagar essa dívida, já se entra com uma ação na justiça para cobrar. E isso vai abarrotando a justiça de processo. Então, hoje, esse instrumento, que pode ser utilizado pelo advogado, pode ser utilizado por toda a justiça, pelos fóruns, que é a mediação e a arbitragem, que é uma forma de solução de conflitos, onde não necessariamente isso vai ter que passar pelo juiz. Existem ações que, claro, o juiz tem que homologar, o juiz tem que assinar, o juiz muitas vezes tem que homologar aqueles acordos que são feitos. Mas na grande maioria das vezes, você faz um acordo extrajudicial, você faz um acordo entre as partes, sem precisar necessariamente construir um processo e levar esse processo à justiça. Então a conciliação e a arbitragem, e eu acredito nisso, e a minha advocacia vai ser voltada para isso. Vai ser para a conciliação, para a arbitragem, para que a gente possa resolver esses conflitos que existem entre as pessoas sem a necessidade de levar para o fórum. Isso fica mais barato, porque você não vai querer comparar, você pagar as custas de um processo. Nosso país, Silvano, é um país onde as custas processuais são as mais caras do mundo. As custas processuais brasileiras. O honorário de advogado não é barato. E quando você evita de levar um conflito que você tem para o judiciário, você deixa isso bem mais barato. Porque você não vai precisar ir para o fórum, você não precisa de um processo, você não precisa pagar custos processuais, honorários advocatícios. Ali, entre as partes, você pode resolver o conflito e resolver aquela contenda sem necessidade de um processo. Fica bem mais barato e mais rápido. Um processo que talvez você levasse 2 anos para resolver, ou 1 ano, ou 2 anos na justiça, você resolve em 15 minutos, em meia hora. Então, eu acredito muito que a justiça ela está saturada de tanto processo. É muita querela, é muita coisa judicializada que poderia ser resolvido sem precisar se procurar a justiça. Com relação a essa questão dos juízes, de promotores, de advogados, a gente vê aí o Estado em si, Silvano, ele está perdendo o controle da situação. O judiciário não foge à regra. A gente percebe uma crise muito grande nos poderes. Essa crise começou no poder legislativo, com todo aquele processo para a retirada da presidente Dilma. Essa crise se estendeu para o poder executivo e poder legislativo entraram em atrito, e agora o poder judiciário, que também não foge à regra. É mais um poder que está aí sofrendo as consequências
muitas vezes de má gestão, muitas vezes de falta de interesse e também da judicialização que foi feita nesse país. Tudo no Brasil hoje tem que ir para a justiça. Você olha com a cara feia para alguém, vou botar na justiça. Se você pisa no pé de outra pessoa, vou lhe processar entendeu? Então, tudo hoje é a justiça. Tudo hoje é a justiça. E isso deixa a justiça cada vez mais distante da população. São vários aspectos que deixam a justiça longe da população. Infelizmente, é a realidade. Mas a gente, como operador do direito, que conhece as leis, a gente pode fazer diferente. Pelo menos tentar fazer diferente. É aquela história do beija-flor, né? Então, cada um fazendo sua parte, talvez a gente consiga mudar. Tendência da conspiração. A pergunta do ouvinte agora sumiu aqui. Não sei se é assim, porque eu estou acompanhando aqui os comentários pelo computador, Cristiano. Não sei se pelo celular atualiza os comentários para a gente fazer aqui com relação a essa questão. Um ouvinte perguntando se a morte do ministro recentemente, no seu ponto de vista, teria sido Não, eu não acredito em teoria de conspiração. Eu não acredito na teoria da conspiração, não comungo com essa ideia. Eu não acho que esse acidente com o ministro Teori tenha a ver com essa questão política. Eu acredito que, infelizmente, foi uma fatalidade, foi um acidente. Apesar de toda a descrença da população nos poderes, eu acredito que ainda existem pessoas sérias que trabalham de forma séria. Eu não vejo o que muda tanto na Operação Lava Jato com a morte de Teori. Tanto que o STF já vai nomear o novo ministro para continuar como relator do processo da Lava Jato no STF. Não foi a morte de Teori que vai fazer com que a Lava Jato se acabe. Eu acredito que o processo, essa ação da Lava Jato, não vai se acabar. Não tem quem acabe mais ela. Porque ela tomou uma proporção tão grande que, mesmo que, a não ser que se pretenda matar tudo que for juiz, tudo que for desembargador, tudo que for ministro, aí vai ficar difícil. Não acredito nessa questão da teoria da conspiração. Acredito que foi uma fatalidade, foi um acidente, como poderia ter acontecido com qualquer ser humano. Não é porque você é ministro do STF que você está... Então, agora, claro que foi uma coincidência. Vamos entender como uma coincidência. Acredito que esse fato tem que ser muito bem investigado. Muito bem investigado. Os poderes constituídos têm que investigar essa morte. Claro que tem. Porque era uma pessoa de notório conhecimento, era um ministro do Supremo Tribunal Federal. Foi muito estranho o fato como se deu, mas não acredito que foi por conta de... Não foi um atentado, eu não acredito que foi um crime encomendado. Mas claro que tem que ser investigado. Tem que ser investigado. E uma forma de investigar isso é a população estar de olho. O cidadão, as pessoas, as instituições, a mídia, a televisão, os meios de comunicação estarem atentos. Enquanto a mídia estiver de olho nesse fato, pode ter certeza que ele vai ser investigado. Agora, no momento que a mídia parar de noticiá-lo, aí sim corre-se um grande risco de se parar também as investigações, botar esse panos quentes e a população não ter uma resposta rápida para isso. É o que aconteceu, por exemplo, com o Eduardo Campos. O laudo que constatou a causa da queda do avião saiu quase quase um ano e meio depois do acidente. Por quê? Porque no momento do acidente a mídia foi em cima, a mídia noticiou bastante, ficou investigando, ajudou nas investigações, tudo que acontecia na investigação a mídia estava noticiando e de repente parou de se noticiar. Então a mídia ela tem um poder muito grande para, nesses casos de grande repercussão, não deixar que eles caiam no esquecimento. O problema todo é esse, cair no esquecimento. Mas não acredito em teoria da conspiração não, Silvano. Muito bem, 17h28 em Mari, na Paraíba, você ouvindo pela sua web rádio Mix Mari e assistindo pela web TV Mix Mari, o programa 60 Minutos. 17h29, agradecendo a Lígia Oliveira,
nos desejando boa tarde. Ela está em sua residência e conectada conosco. Agradecer ao Dedé, da Prefeitura, que por sinal é estudante de Direito, e ele parabeniza o programa e sobretudo a pauta. Segundo ele, o que está sendo discutido é de importância para a sociedade. Um abraço, Dedé, da Prefeitura. Lidinês Brito, excelente qualidade de som e imagem, parabéns. Parabeniza também, parece que é a sua noiva, né? É isso, O Jó Linhares, parabenizando também o programa. O Jó Linhares, que é um músico da cidade vizinha de Sapé. Também parabenizando o nosso programa, o Edísio Peixoto, a qualidade da imagem, do áudio, enfim. Bem, me parece que agora vamos a um pequeno break comercial. Em seguida a gente volta aí já falando de Mari, não é? De Mari, assuntos que estão sendo retratados tanto nas redes sociais como, né, fora delas. Espero que dê tempo. Passa depressa, não é? 1 hora, infelizmente, me parece que não vai dar muito tempo para a gente conversar sobre estes assuntos, sobre estes fatos. Pedir novamente para que você, internauta, possa interagir conosco, faça a sua pergunta ao nosso entrevistado, hoje, o jovem advogado, José Hilton Souza. Vamos play comercial rapidinho, em seguida a gente volta. Não saia daí. Silvano Silva. E você? Conectado no programa 60 Minutos. Tá na Web Rádio Mix Mari? Tá na boa. APB Suporte. Informa a hora certa. 5h32. Você procura uma empresa de informática que ofereça produtos de qualidade? Agora em Mari, você tem a loja mais sofisticada e moderna da cidade, a PB Suporte. Lá você vai encontrar acessórios de informática e automação comercial. Tudo isso e muito mais com a qualidade comprovada de sempre. A PB Suporte também é autorizada da Bimatec e Eugin. O que você está esperando? Venha e conheça todo o nosso diferencial. Rua Gentil Lins, em frente ao Valdevino. Entre em contato. 99903-0642 ou 99116-0940. Acesse nosso site www.pbsuportes.com.br. PB Suporte. PB Suporte. Nosso destino é o futuro. Nosso convidado é você. Daqui a pouco tem mais música. O Supermercado União está com ofertas sensacionais para você. Muitos produtos em promoção com preço lá embaixo. Venha conferir. O Supermercado União tem tudo que a dona de casa precisa. Grande variedade em produtos de alta qualidade. O Supermercado União fica na Rua Manuel Gomes de Souza, ao lado da delegacia. Supermercado União. Aqui você economiza. Volta às aulas é no universo das utilidades. Conheça as novidades em mochilas, adulto e infantil, mochilas, mais lancheiras escolares, lindos modelos para meninas, meninos e adultos, vários temas e qualidade, além de promoções e variedades. Vá para o universo das utilidades, aceitando todos os cartões Visa, Hiper e Mastercard. Rua Francisca de Luna Freire, 101 Centro, Mari. Organização Tonho do Inhame e Família. Site da Mix Mari, www.webradiomixmari.com.br. Acesse agora. Moda, estilo e elegância. Tudo isso em um só lugar. Charmosa Modas. Dispondo de moda masculina, feminino, infantil, acessórios e moda praia. Aceitamos todos os cartões de crédito. Charmosa Modas. Localizada na Rua Francisca de Luna Freire, número 101, no primeiro andar da loja Universo das Utilidades. Charmosa Modas. Aproveite a super promoção que a Ótica KB traz para você. Na compra do seu óculos completo, a sua idade é o desconto em porcentagem na armação. Se você tem 20 anos, 20% de desconto. 50 anos, 50%. Na compra do seu óculos completo, a sua idade é o desconto em porcentagem na armação. E não esqueça, nesta quarta tem exame de vista. Ótica KB em Mari, na Rua Gentil Lins, ao lado da Intimate Modas. Telefone 3287-1112. O seu dia só é completo com aquele gostinho de bolo. Na Casa dos Bolos você vai encontrar muitas novidades. Bolos a partir de R$5. São mais de 20 sabores de bolos. Temos baeta,
moçaca, macaxeira, chocolate, mesclado, napolitano, cenoura e muito mais. Além de deliciosas tortas de abacaxi, tortas variadas, bolo xadrez, bolo pudim e trabalhamos com bolos para aniversários. Casa dos Bolos, a qualidade que faz a diferença. Rua Gentil Lins. Organização Gilvan Araújo. Na internet, no Instagram, no WhatsApp, no Facebook. A Web Rádio Mix Mari está em todo lugar. A Escola Integral Paraíso Infantil informa que as matrículas estarão abertas a partir do dia 2 de janeiro de 2017. A escola funcionará do maternal ao 5º ano, com ensino integral para crianças de até 5 anos. Na Escola Integral Paraíso Infantil, você encontra profissionais altamente qualificados para cuidar da educação do seu filho. A escola está situada à Rua José de Luna Freire, número 148, de frente à farmácia Baraúna. Contato 999447924. Organização Tia Jane. Conheça Paula Variedades, onde você encontra uma grande variedade em roupas, adulto e infantil. Também trabalhamos com manicure, além de encomendas com kit festa, bolos de aniversário, tortas, salgados, sobremesas, cuscuz recheado, tapiocas, dogão, frango e carne e o melhor bauru da cidade. Delícias para você e sua família. Paula Variedades, Rua São Sebastião 306. Fone pro contato 99960 9028. Organização Paula Juliette. Arte com as mãos. Super Bela Salão de Beleza. Temos os mais diversos serviços de beleza: escovas, cortes, colorações e descolorações, hidratações, cauterizações, relaxamentos, alisamentos, progressivas e químicas em geral. Dispondo de manutenções e belas bijuterias e folheado. Atendimento de terça ao domingo, com hora marcada. E na terça e quinta com atendimento à noite. Salão de Beleza Super Bela. Qualidade e satisfação. Seus cabelos em boas mãos. Fone 996270641 e 991550815. Organização Letícia Marinho. Rádio Mix Mari. Você está conectado no programa 60 Minutos. Muito bem, agora em Mari, estamos às 17 horas e 36 minutos no seu programa 60 Minutos e conversando com o advogado Joséilton Souza. Registrar aqui a participação do Adriano Antônio, ele que está conectado no programa e, por sinal, ele concorda com a sua fala, com a sua opinião. A Maria da Guia Brito, desejando sucesso para o programa. Obrigado, Maria da Guia. Betinho Ferreira dos Santos, parabenizando também o programa. O Erivaldo Guilherme, que foi justamente o ouvinte que fez a pergunta da possível, né, tendência da conspiração. Né? Teoria da conspiração. Isso, e ele diz que concorda em parte com você, porque, segundo ele, sabemos que a maioria dos ministros estão lá porque foram indicados, né, por alguém. Porque o antigo governo colocou. Então, no caso, a opinião do Erivaldo, então, na sua opinião, isso vem atrapalhar sim. Mas concordo com a sua opinião. Vivemos em um mundo democrático, que cada um tenha a sua opinião. Obrigado. Obrigado você, Erivaldo, e pela sua importante participação e importante pergunta, enriquecendo ainda mais o nosso programa. Agradecer a Ed Nascimento, parabenizando você, Joséilton, parabenizando pelas palavras que, segundo ela, muito bem acertadas. Deixa eu ver também quem está conectado conosco. Iago Magno, parabenizando também o programa e pedindo um abraço para a turma da Dunamis, em especial para o seu amigo Jubileu Fernandes. Valeu, Iago, obrigado pela participação. O Dedé eu já registrei também a participação, né? O Marquinhos Silva também está conectado conosco, não é isso? Cristiano Fernandes. Marquinhos Silva, deixa eu atualizar aqui, porque a cada momento
Vem chegando comentários importantes, tá, gente? Como sempre falamos, para todos nós que fazemos a Mix Mari. Sejam nesse programa como nos demais, tá? A gente agradece realmente de coração. Ao Fernandes da Silva, lembrando ele que Dunamis em massa assistindo o programa, pedindo um abraço para toda a turma, Rivan, Enio Cantor, Iago Teixeira, Gustavo e Alisson Peludo. João Gleston, também conectado com a gente, comunicador também, desejando uma boa tarde a todos nós. Bem, com relação a Mari, vamos falar agora de Mari? Mas antes, deixa eu aqui ver a produção passando aqui uma mensagem do Dedé da Prefeitura, perguntando a você, José Hilton, qual a visão, a sua visão, na sua concepção, sobre o caos no serviço, no caso lá no estado do Rio Grande do Norte, né, precisamente falando lá em Natal, lá na penitenciária Alcaçuz. Presos controlam a chave de pavilhões, comidas, enfim, na verdade, está repercutindo de forma negativa para a nossa justiça. Mais uma vez se demonstra a fragilidade do Estado diante de uma situação de crise. Infelizmente, o Estado não tem aparato, não possui aparato para administrar essas situações. É uma situação de crise. Então, nessas situações de crise, o Estado deve estar preparado para poder, juntamente com a sua equipe, poder administrar essas situações. O problema é que o Estado não tem aparato suficiente para administrar. E aí acontece essas manifestações articuladas, não tenha dúvida. São manifestações articuladas. Existe um grupo que articula essas manifestações dos presidentes dos presídios e para poder causar esse tumulto dentro do sistema prisional. O sistema prisional brasileiro está em colapso há muito tempo. Essa situação dos presídios do Brasil não é de agora. Ela vem se já arrastando há muito tempo. E aí, Silvano, é uma opinião pessoal minha. Se cadeia fosse bom, não tinha o nome de cadeia, tinha o nome de hotel. Todo mundo sabe que cadeia não é bom. Você imagina a quantidade de crimes que são cometidos, a quantidade de pessoas que são condenadas a pagar por esses crimes nas prisões. Imagine se elas tivessem toda a estrutura de um hotel para hospedar essas pessoas. Se é ruim como e elas estão abarrotadas como estão, imagine se fosse de boa qualidade. E aí eu não estou dizendo aqui que os presídios precisem tratar os seus apenados da forma como eles são tratados. Porque os presídios brasileiros se tornaram verdadeiros amontoados, depósitos de pessoas. E o que a gente aprende é que a cadeia, a prisão, você responder por algo que você fez estando privado de sua liberdade. E qual é o objetivo de privar você da sua liberdade? É para que você possa refletir sobre aquele ato que você praticou, para que você possa se arrepender desse ato, pensar, passar aquele tempo recluso, para que você possa analisar aquele ato que você praticou, para que depois de estar arrependido do que fez, você possa retornar à sociedade. A decisão extrema de tirar a liberdade de alguém é algo muito sério. E que está nas mãos de quem? Do Estado. Quem faz isso? O Estado. E aí, na contramão disso, a gente questiona. O Estado tem se preocupado em realmente ressocializar essas pessoas? Acredito eu que não. O Estado está apenas preocupado em colocar essas pessoas num lugar e deixá-las lá. Investir em presídio não dá voto. Esse é o grande dilema.
Então, as prisões se tornaram apenas depósito de pessoas. Hoje elas não servem para ressocializar o cidadão. Elas servem, e aí vem a mídia, que muitas vezes, como eu disse a você, traz a coisa envelopada e apresenta para a população o quê? Que o presídio se transformou numa escola, numa universidade do crime. Isso é enraizado dentro da mente da população através da mídia. É a mídia que diz, o presídio é a universidade para o crime. Você vai lá para aprender a ser criminoso profissional. E isso é perigoso, porque quem traz essa visão para a população é a mídia. E ela traz isso envelopado, ela traz isso já preparado, compactado. E às vezes a população assimila, o cidadão assimila isso da forma que a mídia quer que ele perceba. E aí a mídia derruba presidente, derruba governador, derruba deputado, derruba quem ela quiser. Derruba padre, papa, pastor. Porque ela constrói aquela informação, a população absorve aquela informação, não filtra a mensagem. E aí é aquilo que eles disseram e aquilo é a verdade absoluta. E isso é perigoso. Isso é perigoso. Eu tenho muito medo do que a mídia pode fazer com a cabeça das pessoas. E é perigoso. É um veículo importantíssimo para que as pessoas tenham acesso à informação, mas é perigoso se usado de forma indevida. E aí os presídios, com relação ao CASUS, só demonstra a fragilidade do Estado. O Estado não tem hoje aparato para lidar com a situação carcerária. E aí muitas pessoas dizem, e questionam, hoje é mais caro manter um preso num presídio do que manter um trabalhador trabalhando ativamente no mercado de trabalho. E aí eu questiono, será que essa crise nos presídios é porque não tem dinheiro para poder estruturar esses presídios para que eles possam funcionar de forma adequada? Não, a questão não é dinheiro, a questão é gestão. A questão é falta de administração desses recursos para que esses presídios realmente possam ser espaços de ressocialização da pessoa que teve a sua liberdade privada. E aí é onde entra outro questionamento, que aí a gente poderia passar um programa todo questionando, a questão das privatizações. Porque não é falta de dinheiro, é falta de gestão. E, infelizmente, a realidade é essa. O Estado está perdendo o controle para o crime organizado dos presídios brasileiros. Infelizmente. 17h46. Vai um abraço ao Petrônio Paulino. Ele é mariense, mas hoje reside na Grande João Pessoa, lá no bairro do Ipês. Aziel Lima, também comunicador, poeta. Aziel Lima, na Grande Campina Grande, em Campina Grande, também conectado conosco. Vamos falar agora de Mari? De Mari. Né, quase que na reta final do programa, eu começo perguntando a você a situação política do ex-gestor, do ex-prefeito Marcos Martins. Por quê? Porque até hoje o que se comenta que devido aos processos, não é, que durante a campanha foram passados para a sociedade, divulgados, ele vai comprometer o seu futuro político. Você que acompanhava, né, a gestão, seu ponto de vista com relação a esse fato. O futuro político do ex-prefeito Marcos Martins. Eu acredito que Marcos ainda tem muito a oferecer a essa cidade como político. Conheço a trajetória dele como administrador e aí, administrativamente, ele ainda tem muito a contribuir com essa cidade, acredito eu. A questão política dele, ela ficou praticamente que resolvida com o arquivamento do processo. Foi arquivado. Porque o processo foi arquivado em Brasília, o processo estava em sede de tribunal, no STJ, no Supremo Tribunal de Justiça, no Superior Tribunal de Justiça, e o Superior Tribunal de Justiça arquivou o processo onde Marcos Martins respondia por improbidade administrativa, o que levaria ele a ficar inelegível durante 8 anos. Esse processo no tribunal, no Superior Tribunal de Justiça em Brasília, foi arquivado.
Foi arquivado. O que aconteceu durante o processo eleitoral, o microprocesso eleitoral no ano passado, é que houve um entendimento da juíza eleitoral da comarca de Sapé em determinar que a chapa, que havia alguma irregularidade na chapa que foi registrada por conta do vice-prefeito. E aí o registro de candidatura de Marcos foi impugnado por conta dessa irregularidade no registro da chapa. Esse, inclusive, foi o entendimento do TRE, do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, que homologou e que acatou a decisão da juíza de primeira instância. Então, o entendimento do tribunal é que realmente a chapa que concorria o ano passado estava irregular por conta da indicação do vice, que não teria se afastado de um programa do qual ele fazia parte em uma emissora local. Esse foi o entendimento do TRE. Eu não tenho conhecimento se houve algum recurso a um tribunal superior em Brasília, mas o entendimento do TRE foi de acatar a decisão e de homologar a decisão da juíza de primeira instância em não conceder o registro da candidatura dele por conta da irregularidade na composição da chapa. Acredito que de agora por diante ele provavelmente vai montar uma nova estratégia, até porque, como disse no início dessa fala, acredito que ele tenha muito ainda a contribuir administrativamente com o município. Ele é um cara visionário, que tem uma visão de administração bem interessante. Acredito que politicamente, com relação aos processos, hoje ele está tranquilo com relação a isso, acredito. Agora, vão vir as contas, ele como foi gestor durante 4 anos, vão vir as próximas contas que deverão passar pela análise do Tribunal de Contas e também pela Câmara de Vereadores. Dizia a você em off, a política de Mari, ela tem sido muito dinâmica, e o que é hoje talvez não seja amanhã. Então, por essa dinamicidade da política de Mari, a gente não sabe como daqui a 1 ano vai se comportar a Câmara de Vereadores ou o Poder Legislativo do município com relação às contas que vão vir aí do ex-prefeito Marcos Martins para que sejam aprovadas ou reprovadas pela Câmara, claro, com base no parecer que vai ser emitido pelo Tribunal de Contas do Estado, né? Joséito, recentemente foi aprovado pelos vereadores a reforma administrativa proposta pelo atual prefeito, no caso o Antônio Gomes. E já surgiram, né, comentários favoráveis, não favoráveis, enfim. O seu ponto de vista é essa mudança? Silvano, com relação a esse projeto que foi apresentado, inclusive eu fiz alguns comentários nas redes sociais, mais especificamente no Facebook, onde eu questionava exatamente, e teve vários outros questionamentos, se criou uma certa polêmica com relação a essa postagem que eu fiz, mas vi o projeto de lei que foi apresentado, eu tive a oportunidade de ver o projeto. Infelizmente, o projeto ele não condiz com a realidade administrativa do município para o momento. Ele claramente é um projeto que visa apenas dar condições ao gestor municipal de poder alocar as pessoas que trabalharam com ele para o eleger. Seus aliados. Para que ele possa acomodar esses aliados políticos dentro da estrutura. Infelizmente, não houve essa mudança no número de cargos tão absurda, não. O que houve, na verdade, foi algumas secretarias que ficaram quase que acéfalas, que foram extintas da estrutura, e aí isso é perigoso, e outras secretarias que foram superdotadas de atribuições, também visando o poder de decisão de alguns secretários. Isso é perigoso. No meu entendimento, não era o momento do gestor apresentar um projeto dessa magnitude. Não era. Porque se ele quer colocar a casa em ordem, a gente só consegue colocar a casa em ordem quando a gente sabe onde as coisas estão. Se a gente mexe na casa, dificilmente a gente consegue colocar a casa em ordem novamente. E foi isso que esse projeto fez. Ele mexeu completamente na estrutura administrativa do município.
Infelizmente, apenas com esse objetivo, de poder posicionar, de poder colocar dentro da estrutura aqueles apadrinhados políticos, aquelas pessoas com quem havia um compromisso de ser incluído dentro da estrutura. E infelizmente, alguns vereadores questionaram isso durante a votação do projeto. Será que realmente é o momento de se fazer isso? Ao meu ver, não era. Mas aí a gente só vai poder analisar isso daqui a 1 ou 2 meses para ver qual é o impacto que esse projeto vai influenciar, vai causar na estrutura do município, na prestação dos serviços à população. A gente só vai poder analisar a magnitude dele daqui a uns 3 meses, 90 dias no mínimo, para que a gente possa saber, entender, perceber até que ponto esse projeto ele vai mexer nas finanças e na prestação, nas finanças do município e na prestação de serviços à população. É esperar para ver. Agora, seus comentários vêm a cada dia formando polêmicas, né, aqui na nossa cidade, no nosso município. Eu queria saber de você, por sinal, o que vem chamando a atenção, assim, ainda não fez um mês, né? Menos de 30 dias, como que alguém pode já avaliar e de forma negativa uma gestão? Há já esses comentários, né, já feitos assim, na cidade, e aí eu queria saber de você a sua opinião. Silvano, olha, veja só, as posições e as opiniões que eu tenho apresentado no Facebook são muito pontuais. Eu não critico a gestão por criticá-la. Alguns pontos da gestão, algumas tomadas de decisão, algumas coisas que hoje são tomadas, algumas decisões que hoje são tomadas pela gestão é que eu tenho questionado nas redes sociais, mas muito pontuais. Eu questiono com relação, por exemplo, à contratação de artistas locais, que sempre foi uma grande reivindicação da oposição, e que hoje essa oposição está na situação e que no evento que houve, na última festa que houve no município, não foi contratado ninguém da cidade. Então, são pontuais os meus questionamentos com relação à nova administração. Até porque a gente só vai poder ter uma noção de que para que veio administrativamente essa nova gestão daqui a mais 90 dias. Então, daqui a 90 dias, sim, a gente vai poder fazer uma análise. Se questiona muito que esse projeto vai aumentar a folha de pagamento. Se já cogitou que no município existiam, nas gestões passadas, super gratificações para que fossem rateadas com outros servidores. Isso só vai poder ser analisado depois que se analisar como é que vai ficar a folha de pagamento do município agora nessa gestão. E fazer uma comparação com a outra. E aí sim a gente vai ter uma noção se realmente existiu essas super gratificações ou não. Até então é conjectura, disse-me-disse, e aí a gente não vai ter respaldo, não vai ter instrumentos para demonstrar que existiu, o que existia ou que deixou de existir, ou que não existia e que agora existe. A gente vai ter que esperar mais um pouco para poder analisar como é que essa gestão vai se comportar com relação à aplicação dos recursos e à prestação de serviços para a população. Por enquanto, os posicionamentos que eu tenho tido no Facebook são pontuais, com relação a alguma ou outra ação do governo, que entendo, e aí é um ponto de vista meu, entendo que não condizem com aquilo que era pregado durante a campanha eleitoral. Ou durante o período em que essas pessoas que hoje fazem a gestão eram oposição, porque eles tinham um posicionamento e hoje tem outro. Inclusive pessoas que sempre disseram, não faço parte de governo, e que hoje foram as primeiras pessoas a fazer parte de governo. Então é esse tipo de posicionamento, de situações que tenho questionado nas redes sociais, mas muito pontuais. Uma análise da gestão é prematuro se fazer nesse momento. Bem, infelizmente estamos chegando na reta final do nosso programa, muitas perguntas, sem falar a dos nossos ouvintes, internautas. A última que eu gostaria de ver com você, porque também recentemente, em uma entrevista cedida, dada a um portal local, o ex-vereador, hoje secretário de administração, o Gugu Xavier, ele falava que na gestão passada, servidores recebiam gratificações gordas. Enfim, e houve também a questão da manchete, da notícia, da conta deixada
pelo ex-gestor Marcos Martins, já que você fez parte, né, da ex-gestão, até que ponto essas informações procedem, José Hilton? Pois é, eu não tive a oportunidade de ver na íntegra essa reportagem do secretário atual de administração. Ouvi apenas uma participação muito rápida que ele teve na rádio comunitária local, onde ele fazia esses questionamentos dizendo que encontrou um caos administrativo. Infelizmente, eu não tenho como concordar. Eu passei 16 anos trabalhando na Secretaria de Administração e Planejamento e tenho consciência de que nessa última gestão a Secretaria de Administração e Planejamento não foi entregue um caos. Ao contrário, ela foi entregue muito bem estruturada. É tanto que você não vê ninguém questionando que o município foi encontrado sem dinheiro. Você não vê ninguém dizer da situação hoje que as contas do município estavam zeradas, porque ficou recurso nas contas do município para que essas despesas fossem saldadas. E aí a gente sabe muito bem o que aconteceu. A população sabe disso, eles sabem disso. Não tem como você hoje querer imputar a um ex-gestor que ele tenha deixado contas que não foram pagas. Por quê? Porque o que acontece geralmente, Silvana, é quando uma gestão está saindo, como não há tempo hábil, e a gente sabe que no último mês de gestão, 2016, do dia 30 de dezembro foi quando chegou a maior parte dos recursos para o município. Recursos que estavam bloqueados, recursos da repatriação, da multa da repatriação, todos esses recursos chegaram do dia 30 para o dia 31. Os bancos já não estavam mais funcionando. Mas o que foi que o ex-gestor fez? Pegou todos os pagamentos que a prefeitura deveria fazer, passou os cheques e entregou às pessoas. Só aguardo, porque a próxima gestão, como o dinheiro está entrando, ela vai fazer o pagamento. Mas todo mundo sabe que quando um gestor entra, a primeira coisa que ele faz é mandar suspender todos os pagamentos. Até que a equipe dele, a nova equipe, possa analisar esses pagamentos. Ver quem foram esses fornecedores, ver quem foram esses prestadores de serviço, para aí sim começar a fazer os pagamentos. A questão é, existia dinheiro em caixa quando a nova gestão assumiu? Acredito eu que sim. Existia o serviço prestado, ou então o produto adquirido pelo município? Acredito que sim. Então, se houve a prestação do serviço, se houve a aquisição do produto, se questionou aí ultimamente que uma academia que foi construída nos últimos dias de gestão, o ano passado, não foi paga e ficou para que essa nova gestão pagasse. E aí eu questionei algumas isso. Algumas atrações que cantaram aí no final do ano. E aí eu fiz esse questionamento. Se houve a apresentação, se houve a construção da quadra, da praça ou da academia, por que não pagar? Se ficou recursos em caixa para que fosse feito o pagamento. Seria muito mais honesto de um gestor público chegar e dizer, eu por enquanto suspendi todas as ordens de pagamento, vou analisar quem foram esses fornecedores, quem foram esses prestadores de serviço, e aí sim, quando eu perceber que houve realmente a prestação do serviço, fornecimento do equipamento, do material, aí sim o município vai fazer o pagamento. Mas dizer que a gestão deixou, isso é ultrapassado, isso não existe mais. Cada gestor que assume sabe que se ele fizer isso, ele corre o grande risco de responder judicialmente, ele vai responder judicialmente, ele vai ser chamado, vai ser obrigado a devolver todos os recursos. Então, eu não acredito que hoje qualquer gestor que tenha um mínimo de senso de administrativo vá se apropriar de recursos ou então deixar contas que a lei de responsabilidade fiscal ela é bem clara com relação a isso. Você não pode deixar restos a pagar sem dizer qual é a receita que vai cobrir esses pagamentos. Se você faz isso, você incorre em lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal hoje, a lei da ficha limpa, está aí para que quem comete esse tipo de irregularidade com a aplicação de recursos públicos pague e corre o risco de ficar inelegível. E isso não vai parar. Começou agora. Então, o conselho que eu dou aos gestores, se você não quer que aconteça com você o que já aconteceu com vários políticos de ficarem inelegíveis, trate com responsabilidade os recursos públicos, porque senão você está correndo sério risco de ficar inelegível e a opinião pública vai estar de olho nisso, não tenha dúvida nenhuma.
18 horas 3 minutos, 6h03, é final do programa. Passou depressa, né? Não deu nem tempo para que pudéssemos colocar as perguntas dos nossos ouvintes, mas com certeza outras oportunidades teremos, tá, de fazer novamente esse bate-papo, essa entrevista, de debatermos outros fatos, outros assuntos importantes também para a nossa sociedade. A gente agradece a sua vinda e agora as suas considerações finais. Eu que agradeço a vocês, Silvano Silva, Cristiano, agradeço mais uma vez a vocês a oportunidade que me foi concedida, me coloco completamente à disposição do sistema aqui de vocês, da Web Mix, para a qualquer momento que for convocado vir aqui, tirar alguma dúvida de algum internauta, de algum ouvinte de vocês, e agradeço mais uma vez a oportunidade. Só tenho a dizer isso: eu gosto muito de Mari, não sou mariense, mas cheguei aqui muito jovem, com tudo que consegui de aprendizado, de instrução, foi aqui em Mari. Gosto muito dessa cidade, a minha família toda foi embora e eu permaneci em Mari, porque gosto dessa cidade, vou permanecer em Mari e estou à disposição da população de Mari, à disposição de vocês, para que a gente possa aí dar continuidade a esse trabalho. Estou à disposição hoje como advogado para atender a população de Mari, para defender essa cidade, porque gosto muito de Mari. Gosto dessa cidade e pretendo aqui construir a minha vida, não pretendo deixar essa cidade, porque gosto muito de Mari, estou à disposição de vocês e mais uma vez agradecer o carinho dos internautas, as mensagens que foram mandadas aqui via internet, pela rede mundial de computadores, e agradecer os tantos elogios dos amigos e colegas que me conheceram durante toda essa trajetória minha administrativa aqui. Foram 16 anos trabalhando na Prefeitura de Mari. Então agradecer a todos eles e dizer: estou aqui à disposição de todos eles, de todos vocês. Este foi os 60 minutos da Mix Mari desta quinta-feira, dia 26 de janeiro de 2017. Voltando, se Deus assim nos permitir, com mais um entrevistado na próxima terça-feira. Na sequência da nossa programação, você vai ficar com muita música, muito sucesso. A partir das 20 horas, tem o melhor do romantismo em mais um programa Love Night. Um abraço para todos, até o próximo programa. Programa 60 Minutos. Um programa sério e imparcial. A Web Rádio Mix Mari acabou de apresentar Programa 60 Minutos. Programa 60 Minutos. APB Suporte. Informa a hora certa. 6h08. Você procura uma empresa de informática que ofereça produtos de qualidade? Agora em Mari, você tem a loja mais sofisticada e moderna da cidade, a APB Suporte. Lá você vai encontrar acessórios de informática e automação comercial. Tudo isso e muito mais com a qualidade comprovada de sempre. A APB Suporte também é autorizada da BIMA.